Olá, uma boa noite. Espero que você esteja bem e seja bem-vindo ao nosso canal Contra a Corrente. Esta proposta de palestras é uma série de conversas sobre fé, religião, Deus, filosofia, ciências, etc. Embasadas todas essas conversas na cosmovisão cristã. Eu sou Samuel Pita e sou responsável por tocar esse projeto com você. Espero que você esteja bem e que você possa acompanhar nos nossos momentos mais um episódio do nosso Contra a Corrente. Como de praxe, nós deixamos a recomendação de 2 louvores que vão estar preparando o nosso espírito para este momento em que discutiremos posteriormente sobre o nosso episódio 4. Hoje nós vamos tratar especificamente sobre a Reforma Protestante, que abreviadamente vai ser chamada sobre Reforma. Que você possa acompanhar esses louvores, eles estarão na descrição do nosso vídeo e estarão sendo encaminhados posteriormente à nossa fala.
Olá, espero que você tenha gostado dos nossos louvores. Esses louvores estão alusivos sempre ao tema e à mensagem e o nosso ambiente de discussão que nós temos aqui. E hoje nós estaremos trabalhando o tema no nosso episódio 4 da série Contra a Corrente, falando sobre a Reforma Protestante. Espero que você tenha assistido os nossos outros episódios. Caso não tenha feito, pode acompanhar no nosso canal do YouTube e ter acesso a estas informações. Então, apresentando o nosso tema de hoje, nós trabalharemos sobre o episódio Contra a Corrente, sobre a Reforma Protestante. Nesse contexto, para nós refletirmos um pouco na reforma, nas suas contribuições, na sua importância para a formação do pensamento filosófico e da nossa sociedade hoje no século XXI, gostaria de compartilhar contigo esse pensamento de John Grisham Machen. Ele diz: ideias falsas são os maiores inimigos, obstáculos para a recepção do Evangelho. Podemos pregar com todo o fervor de um reformador, e ainda assim suceder em ganhar almas por um perdido aqui e outro acolá, se permitirmos que todo o pensamento de uma nação ou do mundo seja controlado por ideias, as quais, pelas irresistíveis forças da lógica, façam o cristianismo ser considerado como nada mais do que uma ilusão inofensiva. Ou seja, é importante termos cuidados com ideias falsas que podem impedir a pregação do Evangelho, fazendo com que surjam irresistíveis forças da lógica. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, especialmente no nosso episódio, onde trabalharemos sobre a Reforma Protestante. Nesse contexto, é importante nós relembrarmos um pouco em que contexto histórico aconteceu a Reforma Protestante. Se você se lembrar do nosso penúltimo episódio, nós discutimos a transição entre a Idade Média e o Renascimento, e como pedra filosofal deste momento da reforma, do final da Idade Média, e antes de entrarmos na era histórica do Renascimento, e também antes de termos o estabelecimento da Reforma Protestante formalmente, nós tivemos o pensamento de Tomás de Aquino, onde ele divide entre os ideais humanos e os particulares. Então, este pensamento de Tomás de Aquino nos deu origem a duas linhas filosóficas divergentes entre si. Uma foi apresentada no episódio 3, quando nós trouxemos a respeito da época histórica do Renascimento, e hoje, no episódio 4, nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. A partir do pensamento de Tomás de Aquino sobre os ideais e os particulares, a existência ou não de absolutos humanos, à luz do ensino bíblico, contrário ao ensino bíblico, nós discutiremos como que surgiu o contexto da Reforma Protestante. Nós podemos pegar essa digressão histórica da Reforma Protestante quando nós relacionamos o seu início, o seu embrião dessa reforma com John Wycliffe. John Wycliffe, ele nasceu por volta de 1320 e viveu até 1384 e trouxe um dos princípios, um dos pilares mais significativos da Reforma Protestante, onde ele dizia que a Bíblia era a autoridade suprema. Sendo a Bíblia a autoridade suprema, ele trouxe uma informação importante que nós não podemos perder nesse contexto histórico, onde a Bíblia tinha sido contraposta ao ensino da igreja. Então, o Wycliffe traz resgata essa autoridade da Bíblia, sendo ela é a única regra de fé e prática, ela que deve ser seguida. Avançando nos seus estudos e nas suas ações, John Wycliffe também faz a tradução da Bíblia para o inglês. Lembrando que até então a educação, principalmente na Idade Média, era concentrada nos monastérios, onde poucas pessoas tinham acesso ao letramento e às informações, e agora John Wycliffe torna esta linguagem da Bíblia, que estava presa a uma linguagem não tão dominada pelas pessoas comuns, a Bíblia estava ainda principalmente em latim, então as pessoas não tinham mais esse costume dessa língua. John Wycliffe traz esse contexto da Bíblia, os seus ensinamentos para a língua do que nós podemos chamar socialmente de povo.
Então, este ensinamento dele foi bastante importante, esta ação tornou a popularização da Bíblia e dos seus ensinos muito importante. Seguindo com outro pilar, um discípulo também de Wycliffe, pregava sobre a Bíblia e sua autoridade, foi John Hus. John Hus foi professor na Universidade de Praga, nasceu na região geográfica antigamente chamada de Boêmia, que é mais ou menos ali na região da atual República Tcheca, né? Antigamente existia a Tchecoslováquia, hoje tem a República Tcheca. Então, John Hus nasceu nessa região e trouxe também esse espírito de John Wycliffe na autoridade da Bíblia. Dessa forma, os pontos principais da pregação de John Hus diziam que a salvação é por meio de Cristo e sua obra. E por que isso é importante? Porque até então havia a questão da igreja. A igreja se interpunha entre a salvação, entre o homem, entre Deus. A igreja ditava a norma vigente. E quando nós pensamos em igreja, nós pensamos num poder religioso que estava relacionado a ditar os costumes. Bem diferente de um poder religioso que seguiria a Bíblia. Lembrando aqui o pensamento de John Wycliffe. Então, essa salvação por meio de Cristo e sua obra foi resgatada por John Hus através dos seus estudos da palavra de Deus. Outro detalhe importante que John Hus também resgatou dessa igreja primitiva era a questão do sacerdócio de crentes. Por que o sacerdócio de crentes? Até então, o poder religioso que dominava com a sua autoridade religiosa dizia que existiam castas ou classes específicas de pessoas que detinham esse acesso a Deus, o acesso à divindade, o acesso ao perdão. Então, John Hus, através do ensino da Bíblia e resgatando este ensinamento da igreja primitiva, se contrapôs a isso, dando como seu pensamento teológico essa questão do sacerdócio dos crentes. Então, se nós pegarmos esses pilares da reforma, as bases da reforma protestante, John Wycliffe e John Hus, nós percebemos que as visões deles formaram uma perspectiva básica da reforma que se seguiria a elas. E estas mesmas visões permaneceram fortes em todas as regiões, principalmente no norte da Europa. Quando nós pensamos, então, em reforma protestante, eu tenho que pensar em Bíblia, tenho que pensar em salvação, tenho que pensar em igreja primitiva e os seus ensinamentos. Uma outra voz bastante importante também, mesmo dentro da igreja, que era o poder constituído de então, era o frade Girolamo Savonarola. Era muito importante a sua participação, porque ele atraiu bastante atenção com a sua pregação e com sua forma de vida nos anos de 1494 a 1498. Ele não foi tão contundente, tão claro nas suas posições como foram Wycliffe e Hus. Mas, enquanto vivo, este monge dominicano, ele conseguiu se colocar contra os abusos da igreja. É claro que se você analisar a história, John Wycliffe, John Hus e também Savonarola receberam o preço de se colocarem contra a autoridade religiosa e temporal de então. Finda-se a história dizendo que, a partir do momento que este descontentamento promovido por Savonarola foi exacerbado na região de Florença, ele foi enforcado e queimado em praça pública na frente da prefeitura. Então nós vemos aí como que algumas vozes que se interpunham, contrapunham, debatiam contra o poder de então, o poder da igreja, que detinha um poder religioso, detinha um poder de autoridade na vida das pessoas, levou à necessidade de vozes que discordavam das suas posições. E é isso que nós vamos ver na reforma. Quando nós contrastamos esse período histórico, existe um detalhe importante, porque quando no sul da Europa, grande parte estava passando por um período histórico que nós reconhecemos como sendo a alta renascença, então estavam vivendo aquele apego humanista da renascença, no norte da Europa
simultaneamente ou não simultaneamente, mas quando o sul da Europa chegava no seu apogeu da Renascença com o ideal humanista, a reforma surge no norte da Europa, trazendo a Bíblia como autoridade. Enquanto a Renascença exaltava o homem, seus feitos e sua capacidade, a reforma, através da Bíblia e aquilo que a Bíblia traz de informação, nos mostra que o homem está caído pelo pecado. O homem tem suas capacidades, o homem tem sua inteligência, tem seus feitos, mas infelizmente isso está deturpado pelo pecado. Então, a posição que nós vemos da Renascença, que tomou como base o ensinamento de Tomás de Aquino, onde a vontade do homem estava caída, mas a sua mente não sofreu efeitos da queda, contrapunha-se diretamente ao que a Bíblia apontava e fez com que os reformadores apresentassem uma nova cosmovisão diferente da época ou daquela exaltada durante a Renascença. Dessa forma, há alguns conceitos da Renascença que já estavam em declínio nessa época, quando surge mais fortemente o movimento de reforma, foram sendo apropriados pela reforma. Um desses pensamentos bastante importantes estão relacionados à visão crítica. Então, aquilo que a Renascença trouxe de o homem ser capaz, o homem ter o poder, o homem conseguir fazer as coisas, o homem ser o centro, trouxe para a reforma não a questão do homem ser o centro, mas a questão de o que as outras gerações fizeram, todos esses conhecimentos, será que tem algum valor? Então, essa visão crítica, promovida pela Renascença e expandida no seu determinado conceito durante a reforma, foi bastante importante para o movimento da reforma. Nós percebemos, então, que nesse contexto há um resgate do cristianismo original, da igreja primitiva. E ao contrário dos humanistas da Renascença, que se recusaram a aceitar que os humanistas da Renascença, os reformistas, se recusaram a aceitar a autonomia da razão humana, já que nós sabemos que os renascentistas, ou o humanismo que deu origem, a renascença que deu origem ao humanismo, que é o pensamento filosófico, nos mostra que, para os renascentistas, ou o ideal humanista, a mente humana é infinita, bem diferente do que a Bíblia apresenta como regra de fé, em que o homem está caído pelo pecado. Então, esses conceitos são importantes porque essas duas ideias vão se contrapor dentro do apego histórico. Outro detalhe importante que nós podemos ter de reflexão entre esse embate filosófico e no campo dos costumes entre a Reforma e a Renascença está justamente no apelo da Bíblia. E o nosso próximo capítulo nós vamos trazer mais informações a respeito da Bíblia, se eu devo crer na Bíblia, por que a Bíblia é importante. Então nós traremos este conceito, por quê? Porque a base da reforma estava em resgatar este ensinamento bíblico. Os reformistas ou reformadores protestantes, eles levaram a sério as declarações da Bíblia acerca de si mesma, sendo esta a autoridade final. Então eles levaram a sério que afirmações? Primeira delas, o homem necessita urgentemente das respostas dadas por Deus. Ou seja, à luz da Bíblia, os reformadores entenderam que haveria necessidade de se buscar respostas de Deus para compreensões de problemas humanos, sejam eles de qualquer natureza, já que nós estamos tratando do ambiente filosófico. Outro detalhe é que essas soluções são adequadas, ou seja, através do contato com Deus, eu consigo soluções para os meus problemas. E isso vai ser importante porque as respostas dadas por Deus, elas vão promover soluções que me levam a um relacionamento aberto com Ele. Então não é uma relação de troca. Eu dou, Deus me dá. Eu devolvo, Deus me retribui. Isso é um relacionamento aberto. E de onde que os reformadores tiraram esse pensamento? Justamente da Bíblia.
esse relacionamento com Deus me dá soluções adequadas para minhas principais respostas. Fica a reflexão para cada um de nós hoje. Onde eu busco encontrar a resposta para os meus problemas? Sigamos a reflexão dos reformadores, que nós possamos seguir a Bíblia e ela, como palavra de Deus, responder às questões, às principais indagações que afetam a mente humana. Em cima desse sentido, desse relacionamento aberto com Deus, você percebe que o próximo ponto vai estar voltado para o sentido da vida presente. Então, se eu me relaciono com Deus e isso me dá acesso à sua mente, no caso a mente de Deus, que é infinita, a minha vida agora tem sentido. Por quê? Porque a Bíblia me mostra de onde eu vim, o que aconteceu comigo como humanidade e me mostra para onde eu vou. Então, a Bíblia e este ensinamento resgatado pelos reformadores nos dá sentido à vida. Outra reflexão para nossos dias. Quando eu não encontro sentido na vida, talvez eu esteja buscando na fonte errada. A Bíblia me mostra de onde eu vim, o que aconteceu comigo, qual a solução para esse problema e para onde eu vou. Dessa forma, a minha vida agora tem sentido, e um sentido presente, um sentido atual, um sentido em que eu posso escolher a forma de viver. E, por fim, nós percebemos também que esse sentido da vida presente nos dá respostas definitivas para o certo e para o errado. Então, quando eu for buscar respostas na Bíblia, uma vez que essas respostas venham de Deus, eu consigo ter respostas definitivas para o certo e para o errado. Isso é importante porque na nossa sociedade pós-moderna, nós vivemos uma era de pós-verdade. O que é verdade hoje não foi verdade no passado e pode ter sido verdade num passado mais remoto ainda. Mas quando nós vamos à Bíblia, seguindo o espírito dos reformadores, buscando as respostas dadas por Deus na Bíblia, nós encontramos respostas definitivas. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Logo, os seus valores são absolutos. Não muda em função da cultura, não muda em função dos ventos políticos e não mudam em função das sociedades. Então, respostas definitivas para a distinção entre o certo e o errado. Isso é importante porque nós percebemos que o homem não carece apenas da existência de Deus, mas de um Deus que fala de uma forma que ele possa entender. Dessa forma, a reforma trouxe, a partir desses ensinamentos, ele foi retirando aquelas distorções humanistas que haviam se infiltrado na igreja. Então, quando nós entendemos que Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se revelar para cada um de nós através da Bíblia, nós entendemos que nós estamos falando de um Deus pessoal, de um Deus presente, de um Deus que existe, de um Deus que fala de uma forma que eu posso entender. A Bíblia está acessível à minha linguagem hoje, devido aos trabalhos iniciais de John Wycliffe. Então, esses pensamentos são importantes porque a reforma foi o remover das distorções humanistas que estavam se infiltrando na igreja. Dessa forma, os princípios da reforma protestante, baseados na Bíblia, devem ser seguidos e devem ser nossa regra de fé e prática, já que são tirados da Bíblia. Então, a Bíblia é a fonte de cada um desses princípios. Nesse contexto, como que se dava o pensamento humanista na sociedade de então? Então, nós tínhamos na sociedade, até o surgimento dessa ideia e desse resgate da Bíblia da Reforma, uma equiparação entre Bíblia e Igreja. Ambos tinham a mesma autoridade. Veja que isso já vinha desde a Idade Média, e isso foi tomando corpo até o momento em que você já desprezava a Bíblia em prol do que dizia a Igreja. Tanto é que nós trouxemos o nosso material no episódio 2 e no episódio 3,
uma figura bastante representativa de Tomás de Aquino, em que do lado ele tinha uma igreja e do outro ele tinha os ensinamentos clássicos. Então, como que um grande filósofo e teólogo cristão seguia a igreja e os filósofos clássicos? Perceba que havia aí uma questão dessa infiltração desse pensamento humanista dentro da igreja. Uma outra informação importante também dentro da igreja é que a obra salvadora de Cristo passou a contar com uma ajudinha do ser humano. Ou seja, a partir de agora, não era só Cristo que salvava. Agora nós estamos falando do tempo histórico, da Idade Média, da Renascença, século XI, XII, XIII, XIV, até o século XV, mais ou menos. Então não era apenas Cristo que salvava. Cristo não era suficiente. Você contava com a participação do homem. E como nós entendemos essa participação do homem? Nós entendemos como o homem fazendo penitências, o homem pagando promessas, o homem se vilipendiando para conseguir a salvação, para ajudar a Cristo a completar essa obra. Então, esse pensamento humanista também estava infiltrado na igreja e precisava ser resgatado e principalmente combatido através dos ensinos da Bíblia. Nesse conceito, nós vemos também, a partir da filosofia de Tomás de Aquino, onde os pensamentos pagãos, lembra da figura que eu falei anteriormente, Tomás de Aquino tinha de um lado a igreja, do outro os pensamentos dos filósofos gregos e romanos, que nós chamamos de filósofos clássicos, principalmente Aristóteles, né, que era um dos seus ícones e principal mentor intelectual. Então nós vemos a presença desses pensamentos pagãos em equiparação ao ensinamento bíblico. É uma consequência natural de você desprezar a autoridade da Bíblia em prol da igreja, ou equivaler à autoridade da igreja em relação à Bíblia. Então, os pensamentos pagãos eram equivalentes aos ensinamentos bíblicos, gerando um sincretismo, uma síntese, e perceba que aqui tem uma diferença importante, porque quando nós vemos Paulo, no próprio relato, quando ele vai pregar para os atenienses, lá em Atos 17, você percebe que Paulo está usando recursos literários, filosóficos da cultura da época. Então ele utilizou uma ponte para mostrar o Deus desconhecido. Neste contexto histórico da Idade Média e da Renascença, nós vemos um sincretismo, uma síntese. Ou seja, o que Platão fala é igual ao que Jesus fala. O que Aristóteles fala é igual ao que Sócrates prega. Então nós percebemos uma diferença bastante marcada do exemplo de Paulo pregando aos atenienses no Areópago e do que nós vimos avançar nesse tempo histórico aí, desse contexto. Isso leva que essa síntese não era apenas você se apropriar de um conteúdo para exemplificar uma verdade bíblica, mas sim colocá-las em contato direto, tentando fazer uma mescla nesses ensinamentos, equiparando, infelizmente, as profecias pagãs às profecias do Antigo Testamento. Perceba que hoje isso aí também está presente quando as pessoas falam, olha, não é na Bíblia que está dizendo de 1000 passarás, mas 2000 não passarás? Não, não é na Bíblia que está dizendo isso. Quem falou isso foi Nostradamus, um pensador pagão. Não tem nada a ver com o ensinamento bíblico. Então nós devemos ter bem claro em nossa mente a respeito dessa impossibilidade de misturar Bíblia com pensamentos filosóficos e seculares. Eu posso me apropriar das ideias, utilizar desses recursos, mas eu não posso misturar e promover esse sincretismo entre uma coisa e outra. Nesse contexto, então, onde esse pensamento humanista começa a se infiltrar na igreja, nós vimos essa base no material anterior, surge alguns conciliadores, digamos assim. Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um filósofo, uma mente bastante avançada, tem alguns pensamentos importantes, mas é tido por alguns como pai do humanismo cristão. O que é o humanismo cristão?
Esse humanismo cristão era um cristianismo menos consistente. Você não precisa se ater tanto à Bíblia, não precisa seguir tudo que está lá dentro. Como consequência disso, Erasmo de Roterdã e seus filhos filosóficos falaram que, olha, a igreja tem problemas? Tem problemas. A igreja enfrenta dificuldades? Sim. Mas nós não queremos uma reforma profunda da igreja. Vamos tentar coibir alguns excessos. Então, a ideia de Erasmo e seus seguidores filosóficos era uma reforma um pouco limitada. Diferente do que os reformadores protestantes pregavam, que queriam um retorno da igreja para o que fora primitivamente. Ou seja, a Bíblia, os vários ramos da reforma podiam até apresentar diferenças entre si, mas todos eles tinham uma unidade. Uma unidade em que sentido? A Bíblia como regra de fé e prática. Nesse contexto, nós percebemos que esse humanismo, essas formas filosóficas de penetrarem no meio religioso, levaram a uma resposta justamente dos reformadores, trazendo essa questão da importância da Bíblia como regra de fé e prática. Então não é a autoridade da igreja, não são os pais da igreja, não são os filósofos que determinam. A Bíblia é que determina a autoridade. Nesse contexto de importância da autoridade, nós precisamos lembrar que os reformadores, ao resgatarem este ensinamento bíblico, deram sentido às coisas. Sentido às coisas por quê? Porque agora eu tenho objeto, agora eu tenho uma história. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que há de errado agora. Então as coisas começam a fazer sentido na perspectiva real da minha vida. Isso muda a minha forma de me relacionar com o próximo, e isso muda também a minha forma de me relacionar com Deus. Como consequência dessa afirmação de fé na Bíblia como regra de fé e prática, nós percebemos alguns ganhos filosóficos e que vão se expandir também para a sociedade. O primeiro deles está relacionado a respeito da unidade entre universal e particulares. Nós percebemos que desde Tomás de Aquino, quando resgatou o ensino aristotélico, que existiam os ideais, Deus, a graça, isso estava totalmente separado do nosso mundo real, que ele chamou de particulares, a Bíblia não apresenta essa distinção, não apresenta essa separação. A Bíblia mostra que todo este contexto está se relacionando, está interrelacionado. É claro que devido ao pecado nós não temos acesso a Deus, à divindade diretamente, mas nós temos contato direto com Deus através da oração, através da palavra dele, através das lições que ele nos traz através da natureza. Ou seja, a Bíblia ela dá uma unidade entre o universal, os ideais, e os particulares, ou seja, a nossa vida, o mundo real. Outro detalhe relacionado ao ensino da Bíblia é que ela nos traz verdades sobre Deus. Essas verdades sobre Deus vão ser bastante importantes porque nos mostra o que ele é, já que eu não posso chamar Deus de quem, né? Deus, quem é pessoa, mas se eu pensar em Deus como uma personalidade, ele vai ser revelado através da Bíblia. Então a Bíblia me mostra que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, que Deus é criador. Então revela a verdade sobre esse Deus. E se eu analisar isso de uma forma histórica, eu percebo que na Idade Média eu vejo um Deus distante, em que a sociedade se vira e esse Deus de vez em quando aparece para trazer algum conforto ou desconforto. Nós vemos na cultura grega e romana em que os deuses são parecidos com seres humanos, então eles sentem raiva, eles sentem ciúmes, eles sentem ódio, eles amam, eles se relacionam, e nós vemos que isso está presente na revelação de Deus da Bíblia? Não. Então nós vemos verdade sobre como esse Deus, como ele se revela a cada um de nós, o que ele é, e quais são suas características. Então a Bíblia acaba revelando a Deus. Por fim, este ensinamento sobre da Bíblia também
nos mostra que nós podemos conhecer verdades sobre as pessoas, sobre a moral e sobre os valores. Isso é importante porque até então o pensamento da Renascença era justamente que o homem era o centro, o homem é que regia, o homem é que define esses valores. E a Bíblia nos mostra claramente que isso não é verdade. Deus deixou regras de fé, regras de prática, regras sociais, regras de saúde estabelecidas na sua palavra. Então, a Bíblia, ao ser estudada e ao ser trazida como autoridade, ela nos mostra como conduzir a minha vida, como ter valores morais e como ter valores que sejam conscientes para todos os nossos propósitos. Nesse contexto, então, é importante a gente relembrar que, então, em função da Bíblia, eu não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, nós precisamos entender que a Bíblia, ela contém verdades, e verdades com V maiúsculo, a respeito das pessoas e da natureza. Então a Bíblia não fala que eu sou bom, a Bíblia fala que devido ao pecado eu sou mau, eu sou ruim, eu fui concebido em pecado, diz o salmista. A Bíblia nos fala que a natureza toda está revolta ou em revolta contra o pecado. Por isso que eu tenho animais selvagens, por isso que a natureza é arredia ao ser humano, por isso que eu preciso suar, trabalhar para conseguir o meu sustento, por isso que eu tenho excesso de chuva, excesso de sol, excesso de neve, até vírus, por causa desse conceito do pecado. Então, essa verdade a respeito de Deus e a natureza, ela está presente na Bíblia. Só que o segundo detalhe importante é que a Bíblia não se propõe a ser uma verdade exaustiva. Ela descreve o que você precisa saber de Deus e da sua salvação. Isso, ela é bem completa. Mas os detalhes, as minúcias, as ideias não estão presentes na Bíblia. Por quê? Isso nos mostra que Deus, na sua sabedoria, deixou um trabalho para os cientistas, para os engenheiros, para os trabalhadores a fazer. Então, preciso descobrir, estudar, correr atrás, me especializar, me aperfeiçoar, como também eu preciso, a partir desse trabalho, entender melhor o universo. E isso é um trabalho que precisa ser feito a partir do conhecimento que está na Bíblia. Na Bíblia não está falando sobre energia solar, sobre como que Thomas Edison descobriu que uma lâmpada poderia ter a energia elétrica. Mas na Bíblia está a revelação de Deus, que leva a um entendimento do mundo. Isso é bastante importante, porque no momento em que você resgata esta informação de Deus, do propósito dele, de por que fomos criados e por que estamos aqui, à luz da Bíblia nós conseguimos entender o mundo, entender o mal, entender as consequências do mal, entender a solução para o mal, como também compreender o bem, a solução para o bem, as consequências do bem, entender sobre solidariedade, entender sobre amizade, sobre família. São conceitos que estão dados na Bíblia através da revelação de Deus, que nos dão um entendimento melhor desse mundo. Ou seja, o homem, a partir da Bíblia, ele pode agora conhecer ambos tipos de verdade, sobre Deus e sobre as coisas da criação. Então eu consigo entender essas duas verdades sobre Deus e as coisas da criação, porque Deus revelou na Bíblia. Revelou na Bíblia entregando o homem, então, a chave para o entendimento deste mundo. Então Deus deu essa chave e deixou disponível para cada um de nós. Como consequência desses desdobramentos, então percebemos que nós exaltamos a questão da Bíblia, sua posição e como ela norteou o pensamento na Reforma Protestante. Nós percebemos que houve uma grande diferença entre o pensamento da Renascença, onde o homem, os ideais, os particulares estavam separados, e a Reforma Protestante com o ensinamento bíblico. Nesse contexto, nós entendemos que
A Bíblia já nos conta a verdade sobre a natureza, isso é bastante notório quando nós vemos isso resgatado pela Reforma Protestante. E nesse momento em que a Reforma retoma esse ensinamento bíblico, nós temos duas consequências filosóficas importantes. A primeira delas está relacionada com o problema dos particulares e universais. Então não tenho separação entre Deus, ideal, o céu, ideais. Eu não tenho separação entre o que eu faço, a minha vida real, o que eu faço aqui nesta terra. Isso não acontece. Por quê? Porque a Bíblia me mostra que existe toda uma interligação entre o que nós chamamos de universo celestial, a dimensão celestial, e a dimensão terrena, terrestre aqui presente. Perceba que eu estou usando o termo dimensão apenas para te dar uma ideia desses dois ambientes que estão interrelacionados. Normalmente, Deus intervém no ambiente humano e dificilmente o homem intervém no ambiente de Deus, a limitação humana causada pelo pecado. Então, esse ensinamento bíblico nos mostra que surgiu esse problema entre particulares e universais. Isso acabou no sentido e também de forma real. E isso, ao libertar desse cativeiro, dessa divisão aristotélica, através do ensinamento bíblico, perceba que eu tenho uma liberdade de sentido. Agora minha vida faz sentido. Então o que eu faço aqui tem implicação porque eu tenho um Deus que me ama. Esse Deus morreu por mim, logo minha vida tem sentido porque ele se deu para morrer por mim quando eu ainda era pecador. Então eu consigo entender que não tem mais problema de sentido. O que eu faço aqui? O que acontece nessa vida? Por que minha vida está dessa maneira? Então esse problema acabou, porque agora eu entendo que existe um Deus pessoal que me ama, que cuida de mim, que se relaciona comigo e fala numa linguagem que eu entenda. Como consequência para a sociedade, este ensinamento bíblico também levou a uma libertação na cultura e nas artes. Por quê? Como nós falamos no episódio 3, o episódio anterior, nós falamos que o pensamento dos principais expoentes do Renascimento ou da Renascença, que eram Michelangelo e Leonardo da Vinci, eram mentes super competentes, mentes avançadíssimas. Eram homens com diversas características. Mas ambos chegaram ao final da sua vida percebendo que o humanismo em si levava ao pessimismo. E a gente vai tratar disso nos nossos episódios posteriores. Por quê? O homem, por si só, pela sua intelectualidade, a sua própria limitação, ele não vai conseguir chegar a desvendar os mistérios ideais, não vai conseguir desvendar os mistérios de Deus. Então isso trouxe, tanto para Michelangelo quanto para Leonardo da Vinci, uma reflexão de que o homem não seria capaz de resolver os problemas. Perceba que agora, na reforma, eu tenho uma inversão deste problema. Eu tenho agora o homem com acesso a Deus, e esse Deus desvenda a esse homem todos os mistérios. Então eu posso entender como pessoa que se eu quiser estudar o bóson de Higgs, eu posso entrar em contato com o Deus que criou essa partícula e a partir disso ele me desvendar esse conceito. Eu posso, a partir da relação social, entender por que eu preciso viver em sociedade. A partir do contato com Deus, do contato da Bíblia, eu entendo que Deus se revela a mim e me mostra que eu sou um ser social, eu sou um ser que preciso de outros para me relacionar. Então, em diversas áreas, principalmente nas ciências e nas artes, houve uma libertação dessa cultura, já que a partir de agora você não está em si mesmado, e sim você está em contato com Deus universal, o Deus que te desvenda todos esses detalhes a respeito da sua vida como pessoa nesta terra. Nesse contexto, a frase de Francis Schaeffer nos mostra o seguinte: o humanismo, que começou colocando o homem no centro, acabaria deixando de fazer real sentido para as pessoas. Por quê? Porque havia essa limitação de respostas. O homem não conseguia chegar no que
Aquino e Aristóteles falavam que eram os ideais, os universais. Por quê? Porque o homem é limitado, apesar deles não pensarem que o homem era limitado por uma limitação, desculpe a redundância, do próprio pensamento ao qual eles se submeteram, ou seja, da cosmovisão. Nesse conceito é importante essa imagem, essa escultura aqui de Guilherme Farrell, que mostra justamente a exaltação da Bíblia. Ela é bastante emblemática nesse sentido, onde mostra como que a exaltação da Bíblia era tão importante que ele foi capaz de segurá-la, representando o princípio ali da sola scriptura, ou seja, a Bíblia e somente a Bíblia, como única regra de fé e prática. Isso fez toda a diferença para os reformadores, para compreender o acesso a Deus, ter respostas intelectuais e práticas que eram necessárias à vida presente. Nesse contexto, nós percebemos agora como que isso vai se refletir na sociedade. Então, a Bíblia, esse acesso a Deus, as respostas que nós podemos encontrar pelo acesso a Deus através da Bíblia, Francis Schaeffer exemplifica no texto do seu livro Como Viveremos, da seguinte forma: as pessoas daquela época não viviam em um mundo fragmentado, ao contrário do homem atual. A arte era algo que fazia parte íntima da vida. Então, naquele contexto histórico, as pessoas não eram, olha, hoje eu vou assistir a uma exposição. Não, aquilo era uma constante na vida dele. Hoje eu vou parar o que eu vou fazer para ouvir uma música clássica. Não, era algo que fazia parte contínua da vida das pessoas. Perceba que isso só se tornou verdade porque havia essa questão da libertação cultural através do ensino da Bíblia. Nesse contexto, então, nas artes acontecia isso, essa inter-relação direta com a vida pessoal. Nós vemos também a representação disso na música, e aqui eu queria trazer como principal representante deste contexto Johann Sebastian Bach. Nasceu em 1685 e faleceu em 1750, e a música de Bach representava justamente essa união completa entre o princípio da reforma e o cristianismo bíblico. Então, se você olhar as letras, as dedicatórias que Bach fazia nas suas composições, sempre ele utilizava só lhe deu glória, Jesus a alegria dos homens, a Deus toda a honra e toda a glória. Então ele sempre fazia referências a esse contexto religioso, esse contexto cristão, esse contexto bíblico relacionado à sua obra. Isso era importante porque, de acordo com os historiadores, eles dizem que sem Lutero, talvez dificilmente nós teríamos Bach, ou Bach teria chegado a essa conclusão, a esse auge, sem a reforma protestante. Este contexto nos dá uma verdade importante, onde nós vemos que a combinação entre letra e música, exemplificados na obra de Bach, nesse contexto da reforma protestante, nos dá como que isto pode estar diretamente aliado às verdades bíblicas. E aqui nós vemos de novo uma crítica direta a alguns pensamentos que nós temos hoje, que falam o seguinte: agora eu não quero mais escutar nada de religião. Eu vou ver um pouco disso aqui que é para eu me inspirar. Peraí, mas se nós somos um ser humano completo, único, não existe a parte de Deus e a parte do mundo. Então, a letra e a música. Então, eu falo, essa música aqui não está falando nada, não, mas ela tem um ritmo que me dá o seguinte sentido. Então, eu preciso perceber que mesmo na letra, na música e principalmente na junção delas, eu tenho que representar as verdades bíblicas. Para mim, para um ser que não vive da música, que só usufrui deste dom que Deus concedeu aos outros, isso me dá uma ideia de: será que a música, a letra, o ritmo que eu estou escutando está em harmonia com as verdades bíblicas que eu devo seguir e prego?
essa é uma reflexão importante, porque em Bach nós vemos essa junção entre a cultura da reforma e o cristianismo bíblico, trazendo essa combinação perfeita. Nesse contexto, nós entendemos também uma outra frase do autor do Como Viveremos, Francis Schaeffer, que ele diz: a música não era um detalhe casual para o retorno ao ensinamento bíblico da reforma. Ela era um resultado natural, uma unidade com aquilo que a Bíblia ensinava. E aí nós vimos que a música não foi por causa da música que houve a reforma, foi justamente por causa da reforma que houve essa reformulação no conceito musical. Então você poderia agora, à luz da verdade bíblica, desvendar mistérios, e sabendo esses mistérios você escreveria letras como representadas por Bach aí, Jesus, alegria dos homens. Como é que você pensaria nisso num contexto em que você não tem acesso a Deus? Por exemplo, na Idade Média, você precisa de uma intermediação, de um líder, de um papa, de um santo. Então você não conseguiria compor uma melodia de uma forma assim tão majestosa. Isso nos mostra de novo como que a cosmovisão influencia diretamente no meu dia a dia. Seja a música que eu escuto, ou se eu for um profissional da área da música, a música que eu componho, a música que eu reproduzo, a música que eu transmito para aqueles que estão ao meu lado. Pensando então um pouco nessa questão das artes, Francis Schaeffer expande o seu pensamento dizendo: o homem, enquanto homem, pinta, mostra criatividade na ciência e engenharia e assim por diante. Esse tipo de atividade não requer nenhuma inspiração especial de Deus. E não quer dizer que as pessoas não estejam alienadas de Deus ou que não necessitem da obra de Cristo para voltarem para Deus. E isso significa, sim, que o homem, como humano, ao contrário do não humano, ele é criativo. O que Francis Schaeffer contextualiza para a gente nesse conceito? Que justamente Deus, por ser um Deus criador, ele é criativo e ele passou essa criatividade para os seres humanos. Então, o homem pode criar diversas formas, linguagens e artes, ter diversas manifestações artísticas, e isto tem uma reflexão importante. O homem pode fazer isso ao lado de Deus ou pode fazer isso afastado de Deus. Isso só mostra que o homem é um ser criativo, que é uma das características de Deus. Agora, é claro, a partir do momento que eu entendo que a minha cosmovisão me leva a ter ações, atitudes e produção de material, essa cosmovisão vai se refletir no que eu produzo, vai se refletir naquilo que eu gero de material, de artes, de cultura para aqueles que estão ao meu redor. Isso mostra que o ser humano, como humano, é criativo. Não tem a ver com a dependência de Deus, com a pessoa estar ligada ou não a Deus. Mas é claro que a partir da minha cosmovisão eu consigo transmitir isso para as minhas realizações criativas. Então a minha cosmovisão sempre transparece nas minhas realizações criativas. Por isso mesmo, a marca que ela imprime nas coisas que cada um cria são diferentes, refletem a sua cosmovisão. Avançando na questão da participação das artes e como que a reforma, então nós trouxemos exemplos na música, trouxemos um contexto das artes, e eu queria trazer aqui um grande expoente dessa questão das obras, que é Rembrandt. Rembrandt viveu em 1606 a 1669, e suas obras sempre mostram esse contexto da reforma, do cristianismo e principalmente da Bíblia, e como que ela é importante. E eu gosto de trazer esse quadro aqui, porque esse quadro da crucificação de Cristo mostra um detalhe importante da obra de Rembrandt. Rembrandt pintou este homem de capuz azul aqui, levantando a cruz, com a sua face. É um autorretrato. Isso mostra que Rembrandt cria no sacrifício de Jesus. Este Jesus que morreu na cruz não foi um Jesus histórico, não foi um grande mestre, não foi o maior psicólogo que já existiu.
esse Cristo que Rembrandt mostra, e no qual ele está representado ao levantar essa cruz, mostra que Rembrandt estava presente, aquilo era uma verdade na sua vida. Então as suas obras mostram que ele era um homem da reforma, ele cria na Bíblia, cria nesse sacrifício de Jesus. Então ele confessava que o sacrifício de Cristo levava o pecado de todos, inclusive o dele, ao estar presente ali, sendo autorretratado nesse momento da crucifixão. Isso mostra que Rembrandt, como outros artistas da época que traziam também essa ideia, não tinha nenhuma necessidade de recair no mundo da ilusão, como se observa em parte da pintura barroca, que emergiu da Contra-Reforma Católica. Então você vê traços diretos, reais, de um cristianismo, de um valor e de um cuidado, um apego histórico bastante pronunciado, diferente do que nós vemos em outras manifestações culturais. Isso nos leva também a uma contraposição com a Renascença, porque ao crer neste conceito histórico e filosófico, nós entendemos dois pontos importantes. O homem é criativo, nós falamos isso anteriormente. E essa sua criatividade pode levar o homem a fazer coisas grandiosas, e isso é muito importante. Mas, como nós vemos neste quadro de Rembrandt, o homem também é cruel, é mau, pode levar a atos abomináveis. E isso faz com que nos mostre que este mal veio justamente dessa revolta contra Deus. Então, fechando esse pensamento a partir das lições das artes e dos quadros de Rembrandt e de outros pintores, artistas, filósofos e expoentes das artes neste contexto da reforma, nos mostra que eu tenho uma visão completa apresentada pela Bíblia, trazida pela reforma nesse contexto da arte. Nós vemos que o homem é bom, é criativo, mas também ele é mau. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre essas duas visões. Não preciso me afastar disso para um mundo ilusório e não preciso também que isso seja um peso que me leve ao pessimismo, a um desgosto com a humanidade. A Bíblia dá exatamente o equilíbrio desse fiel da balança, sendo fiel da balança. E aí nós vemos nesse contexto um texto de Jacob Burckhardt, que mostra a importância desse equilíbrio. E eu gostaria de ler esse texto com você. A diferença é que no sul ela descambou na licenciosidade, enquanto no norte não. Só para contextualizar você, esse texto de Jacob Burckhardt reflete essas consequências entre o norte e o sul da Europa. Entre o norte da Europa, onde você tem uma presença bastante maciça da reforma e das ideias da reforma, e o sul da Europa, representado pela Itália principalmente, e o expoente, o despontar da Renascença. Então compare aí o norte da Europa com o sul da Europa à luz desse pensamento de Jacob aqui. Então ele diz, a diferença é que no sul ela descambou na licenciosidade, enquanto no norte não. Então essa reforma filosófica, ideológica, social promovida no norte pela questão da reforma protestante e no sul pela Renascença. A razão disso é que o humanismo da Renascença não permitia ao homem promover o sentido dos particulares da vida e não dava espaço para a concepção de absolutos morais. Mas no norte, os participantes da reforma, mantendo-se submetidos aos ensinamentos das Escrituras, tinham toda a liberdade e, ao mesmo tempo, valores absolutos restritivos. Perceba que existe um contrassenso aí, né? Enquanto o Renascimento falava, olha, o homem define os seus valores, ele é capaz, ele é útil, ele é inteligente, enquanto a reforma falava, não é o homem que decide isso, Deus decide isso, ele sabe o que é melhor. E aqui eu gosto desse pensamento final, onde nos mostra que no norte, os participantes da reforma, mantendo-se submetidos aos ensinos das Escrituras, tinham toda a liberdade. Mas, ao mesmo tempo que eles tinham toda a liberdade, eles tinham valores absolutos restritivos.
Qual que é a verdadeira liberdade? Aquela que descamba em licenciosidade ou aquela onde eu tenho toda a liberdade e valores absolutos restritivos? Fica uma reflexão para a nossa vida hoje, porque será uma consequência da reforma ao resgatar este princípio sobre a importância do ensinamento bíblico. Nesse contexto, então, nós precisamos ponderar com bastante cuidado essa questão da reforma. Então, a reforma ela trouxe um aperfeiçoamento vasto e único, nós vimos aí nas artes, nas ciências, nas manifestações literárias, no resgate da verdade bíblica, mas, infelizmente, isso levou a um exercício de uma liberdade, que nós vimos aí no texto de Jacob, e principalmente os exercícios estavam relacionados a você ter absolutos que estavam contidos na Bíblia. Então, quando você resgata a Bíblia, você resgata esses valores e resgata esses absolutos. Nesse conceito, nós vemos que temos valores concretos, onde a liberdade ela pode ser exercida justamente por causa desses valores absolutos. Vamos pensar agora como que isso se aplicava no mundo real. Nós vimos exemplos nas artes, nós vimos exemplos na filosofia. Agora vamos passar um pouco para o mundo da sociedade de então. Como que isso se apresentava nesse conceito. Nesse conceito, nós podemos analisar a história, por exemplo, de países como a Inglaterra e países como a Holanda, que aceitaram os princípios da reforma e incorporaram esses valores dentro do seu dia a dia. Então, o retorno para a Bíblia tinha proporcionado pela reforma uma influência importante e benéfica. Nesse conceito, nós vemos, por exemplo, que os puritanos na Inglaterra, ou presbiterianos originalmente chamados, eles tiveram a sua influência sobre a arbitrariedade governamental. Isso nos mostra que o resgate do ensinamento bíblico pelos presbiterianos, conhecidos como puritanos na Inglaterra, levou a um retorno desses princípios bíblicos, trazendo algo que seria uma influência importante e uma influência benéfica. Benéfica em que sentido? Quando nós analisamos a questão da manifestação, como exemplificado nos puritanos, nós vemos que as ideias do presbiterianismo elas não se impuseram como política governamental, mas os princípios puritanos foram incorporados na vida pública inglesa. E como que isso pode acontecer? Esses princípios puritanos na vida pública assumiram um papel criativo na diminuição de poder dos reis ingleses. Como resultado, os cidadãos comuns acabaram descobrindo uma forma de se livrar do poder governamental arbitrário em uma época em que todos os países ao redor estavam caminhando para políticas absolutistas, ou seja, altamente restritivas da liberdade de expressão. Isso é importante porque nos mostra como o ensino bíblico, quando levado às suas consequências naturais, leva a uma libertação, leva a uma influência benéfica. Então, os puritanos na Inglaterra fugiram ou evitaram, pelos princípios da Bíblia, resgatados pelos presbiterianos, essa arbitrariedade governamental. Isso é importante porque essa insistência bíblica na responsabilização das pessoas, inclusive de reis, monarcas, déspotas, com a lei de Deus, reverteu essa tendência política de países que permitiram que o retorno da reforma para a versão bíblica ela fosse a única autoridade e criasse raízes. Então você percebe que até a forma de governar está relacionada à cosmovisão que você tem. Então, quando você vê na Bíblia que todos são iguais, que eu não devo ser injusto, que eu devo governar de forma equânime, universal, eu percebo que eu tenho ali o antídoto para as arbitrariedades. E isso é exemplificado tanto na Holanda quanto na Inglaterra, nessa época da Reforma Protestante. Em cima desse contexto, já que nós estamos falando das influências sociais, eu gostaria de trazer aqui esse filósofo, pensador social, cientista social, que é John Locke.
John Locke tem alguns pensamentos bastante difundidos até hoje. Ele viveu de 1632 a 1704, e os seus pensamentos nós podemos entender à luz desse contexto histórico, onde nós temos uma tradição presbiteriana secularizada. Qual que era a tradição presbiteriana? Não existe um arbítrio, não existe um poder absoluto quando se trata de seres humanos. Existe, à luz da Bíblia, o poder de Deus. Deus é absoluto e supremo sobre os seres humanos. Ou melhor, sob, né, os seres humanos. Nesse contexto da tradição presbiteriana secularizada, o que John Locke começou a perceber que essa influência nos dava, ou no caso, ele pensava na época dele, que existiam direitos inalienáveis. O que eram direitos inalienáveis? Não, ninguém pode me matar, ninguém pode tomar a minha esposa, ninguém pode violar a minha família. Então, John Locke começou a perceber essa necessidade através da tradição presbiteriana, onde valores como família, indivíduo como pessoa, como uma entidade, têm direitos inalienáveis. Outros detalhes relacionados à tradição presbiteriana também era o governo por consenso. Então não existe mais o poder absoluto, aquele rei que determina de alto a baixo esse poder. Existe o governo por consenso. Outra coisa, esse poder pode ser dividido. Então eu tenho essa separação de poderes. E por fim, se esse poder for injusto, eu tenho direito à revolução. Então todos esses temas estavam voltados a um ensinamento bíblico já contextualizado, secularizado, e isso deu a ideia de John Locke trazendo esses seus pensamentos para a teoria política. Mas você percebe que a raiz disso estava lá nos presbiterianos ao resgatarem os princípios da Bíblia. Porque uma argumentação comum por exemplo, dentro de um governo de iguais, por que você deve governar sobre a minha pessoa? O que faz de você mais especial em relação a mim, já que somos todos iguais? A partir do momento que a Bíblia nos mostra que existe uma autoridade imposta por Deus, que ela é útil para a organização social, então eu entendo que Deus deu a alguns o dom de governar. Então, em cima desse dom, como não é o meu, eu abdico desse poder para uma pessoa. Mas quando eu levo isso às conclusões sociais do meu dia a dia, eu percebo que o que John Locke está trazendo aqui é meio passível de contestação. Direito à revolução também é um exemplo disso. Eu tenho o direito de me revoltar contra um poder que seja injusto. Ok, mas se eu entendo que na Bíblia toda autoridade é constituída por Deus, eu não vou me revoltar. Eu não vou criar uma revolução. Eu vou orar para que Deus atue e mande seus anjos, proteja os seus fiéis nesse contexto. E dentro do pensamento de John Locke, dessa questão dos direitos naturais ou direitos inalienáveis, nós vemos aqui uma contradição interna. Se ao mesmo tempo eu tenho direitos que me são concedidos por ser ou um ser humano, existem outros direitos que são concedidos pela experiência, ou aquilo que é vivenciado, aquilo que é experimentado. Então, nós vemos que para os empiristas, onde tudo se baseia na experiência, eu tenho uma argumentação aí que é bastante circular e falsa. Porque se tudo se baseia na experiência, qual experiência garante que eu tenho um direito natural de viver? Qual experiência garante que eu tenho o direito de me alimentar, de respirar? Então, dentro do pensamento filosófico de John Locke, nós vemos que existem algumas contradições internas. Isso é importante porque nós percebemos a sua origem, que tem a ver com o pensamento cristão bíblico, mas ele estava secularizando esse ensinamento. Os pensamentos de John Locke foram aproveitados e reciclados por vários outros pensadores. Um que eu gostaria de trazer aqui especificamente é Thomas Jefferson, que foi um dos pais da República Norte-Americana, né, dos Estados Unidos,
e trouxe essa ideia de secularização do ensinamento bíblico para o dia a dia, para o poder, para o governo, mas nós sabemos que esses exemplos clássicos nos mostram que a fonte era a Bíblia, de onde surgiu toda essa parte histórica. Em cima desse contexto, então, nós entendemos que Francis Schaeffer traz aqui uma reflexão importante, onde não importa até que ponto a sociedade permita que o ensino da Bíblia infira as conclusões naturais a que ele leva. O ensino estará sempre em condições de oferecer estrutura e liberdade à sociedade e à política. Em qualquer momento que a Bíblia seja o direcionador, nós teremos liberdade e política. Isso nos mostra justamente que a questão da reforma, que resgatava esse ensino bíblico, levou a um maior interesse pela cultura e, em cima desse conceito, deu uma base para a ordem e liberdade na sociedade e no governo. Como isso é exemplificado? A partir do momento que eu entendo que Deus é um Deus criativo e que ele se manifesta de diversas formas, eu tenho interesse pela manifestação desse Deus, dessas diversas formas, pelo meu próximo. Como? Se eu não tenho o dom de tocar um instrumento musical, mas eu reconheço esse dom em uma outra pessoa, eu tenho interesse em saber como esse dom se manifestou nessa pessoa, porque Deus o deu. Eu tenho o dom de falar, o outro não tem o dom de falar. Então eu tenho interesse em ver aquela pessoa falando, porque é um dom que Deus manifestou nela, e isso me traz mais interesse pela cultura. E é importante nós refletirmos sobre isso, porque muitas pessoas pensam que quanto mais eu estudo a Bíblia, menos eu me interesso pela cultura, menos eu quero saber sobre o meu mundo. Sim, quando eu penso no mundo de pecado, nas influências nocivas, mas mais e mais eu me aproximo de Deus, mais e mais Deus desvenda os seus mistérios para mim, mais eu tenho interesse pela cultura. A outra reflexão específica a respeito da reforma e do seu interesse da Bíblia, em cima da organização social, isso me mostra também que eu não vou ser, a partir do ensinamento bíblico, um anarquista, um revolucionário. Isso me mostra que eu vou prezar pela organização social. E este valor que eu dou à organização social, ele é tão importante que isso dá a base para a ordem e liberdade na sociedade e no governo. Por quê? Pelos absolutos presentes na Bíblia. Se eu entendo que a Bíblia mostra que existe um poder, que Deus governa esse poder, que Deus está acima de todas as coisas, eu me atenho, eu me humilho ante desse poder. Claro que se esse poder vai contra o que a Bíblia prega, aí surge a outra faceta do poder. Mesmo que a maioria vote, decida o que eles definem como certo, um cristão simples e único, à luz da palavra de Deus, pode falar: todos vocês estão errados. A Bíblia me dá autoridade para eu me insurgir contra a maioria de votos. Isso quer dizer que o cidadão particular está em condição de se levantar em qualquer momento e, com base no ensino bíblico, afirmar que a maioria está errada. Então, o ensinamento bíblico correto promovido pela reforma me evitava o poder absoluto do monarca, do rei, daquele que reinava sem precisar de justificativas, e também me levava ao poder absoluto da maioria de votos, onde haveria talvez um consenso contra a palavra de Deus. Desde que, baseado na Bíblia, eu posso me insurgir contra a maioria de votos e posso me insurgir contra o poder absolutista. Esse era o conceito desse pensamento da reforma. Como consequências, nós vemos surgir, então, já que estamos falando de poder, política, o pensamento de Nicolau Maquiavel. Maquiavel viveu de 1469 a 1527, e quando Maquiavel, nesse contexto social, você percebe que ele está lá na época do Renascimento, vê aquela decadência da República, principalmente na região de Florença, ele começa a perceber que, a partir
teoria da história cíclica decretada ou estudada por Políbio, Maquiavel começa a perceber e se adaptar a isso. Fala, olha, a história sempre se repete, a história sempre se repete. Pensando nessa forma de que a história sempre se repete e vendo essa decadência do poder na região de Florença, Maquiavel escreve a sua grande obra, que dá origem ao seu principal trabalho, que é O Príncipe. Qual a ideia de Maquiavel ao escrever O Príncipe? Ele simplesmente dizia que, olha, a partir deste ponto, a regra autocrática, na sua visão ditatorial do príncipe, ele poderia impulsionar o ciclo da história política. Então, Maquiavel escreveu O Príncipe, e onde ele advogava firmemente a regra autocrática, porque, na sua visão de Maquiavel, somente um regime ditatorial do príncipe ideal, ideal entre aspas, claro, poderia impulsionar o ciclo da história política. Perceba então como que esses pensamentos vão tomando forma e como que esses pensamentos tomando forma vão tendo aplicações no nosso dia a dia. Então Maquiavel percebeu, olha, se o problema é um sistema político falido, então eu vou concentrar todo o poder na mão de uma pessoa nobre, de elevados ideais, e isso vai fazer com que a sociedade avance. Você está vendo a imagem aí do meio da tela. Esses homens, caso você não os reconheça, seguiram a ferro e fogo esse princípio de Maquiavel lá no século XV, no início do século XVI. Benito Mussolini, Adolf Hitler e o terceiro representado aqui nessa imagem, Joseph Stalin. Os três maiores ditadores do século XX. Três maiores assassinos, diriam alguns. Pregavam em que um poder absoluto era responsável por avançar a sociedade, seja das repúblicas socialistas soviéticas, seja da sociedade alemã, seja da sociedade italiana. Então nós vemos que as ideias, elas sempre têm consequências, e essas consequências, quando levadas longe da palavra de Deus, não são benéficas. Enquanto isso, então nós fizemos esse recorte histórico até o século XX, nós vemos que essa ideia surgiu lá no século XV com Maquiavel e também com os pensadores antes dele. Nós vemos que a reforma protestante não tinha essa visão romântica do homem, ou seja, não existia esse príncipe, esse homem ideal, este poder absoluto que regeria as nações, levando-as a um ciclo de avanço social. Isso não existe à luz da Bíblia, isso não é crido pelos reformadores e não deve ser levado avante, uma vez que entendemos pela Bíblia que existe o problema da queda. Nós estamos caídos, destituídos, estamos separados da divindade, da glória de Deus. Então nós enfrentamos esse problema do pecado. Então essa visão dos reformadores não tinha, os reformadores não tinham essa visão romântica de um homem ideal, de um poder ideal. Então existia a necessidade de controle, existia a necessidade de equilíbrio, especialmente em relação às pessoas que estão no poder. Uma vez que eu estou destituído da glória de Deus, eu estou em pecado, eu preciso do controle para que as minhas ações não se tornem como consequências deletérias àqueles que estão sob o meu poder. Pensando então nessa reflexão a respeito da reforma, nós precisamos ser honestos também em falar que a reforma não foi apenas um resgate valoroso, positivo dos ensinamentos bíblicos. Sim, foi, mas nós precisamos ser claros e precisamos tirar lições também dos erros da reforma protestante. O principal erro está descrito aqui como sendo inconsistentes com o ensino bíblico. E nós podemos apresentar dois principais erros da reforma, que tinha um deles, uma visão distorcida da raça humana, e essa visão distorcida da raça humana estava relacionada principalmente ao campo racial, envolvendo abusos na área da escravidão e abusos relacionados ao preconceito racial.
Então isso, apesar da reforma, apesar do ensinamento bíblico, ainda era algo que não chegou a ser desenvolvido pelos reformadores e por aqueles que advogavam as suas ideias. Então havia necessidade desse avanço. Devido à visão distorcida da raça humana, eram permitidos abusos, tanto relacionados à escravidão, quanto abusos relacionados ao preconceito racial. Um outro campo onde havia também distorções do ensino da reforma, onde ela não avançou como poderia, estava no uso indiscriminado da riqueza acumulada. E aqui vocês veem uma figura da Revolução Industrial. Então nós entendemos que a Revolução Industrial levou um acúmulo de capital e, infelizmente, mesmo com o resgate do ensinamento bíblico, mesmo com o ensino da reforma, este acúmulo de capital não foi adequadamente condenado pela reforma, pelos seus pensadores, pelas igrejas, mesmo sabendo o que a Bíblia ensina a respeito disso. Nesse conceito, nós percebemos que se a industrialização tivesse se pautado pela compaixão no uso da riqueza e pela dignidade atribuída a cada um, a Revolução Industrial teria sido, de fato, uma revolução para o bem. E o que nós vimos, esse uso indiscriminado da riqueza, levou a uma revolução que foi mais maléfica do que benéfica. Em muitos lugares, vemos frequentemente o destaque do Novo Testamento e do Velho Testamento quanto à avareza, quanto ao acúmulo de riquezas, quanto à exploração do pobre, quanto à exploração dos mais necessitados. E, infelizmente, a igreja desta época, da Reforma, não chegou a avançar nesses pontos. Nós precisamos entender isso para ter um valor correto a respeito da Reforma Protestante. Consequência disso, nós vemos que, uma vez que a igreja não se pôs como valor, como voz de divergência, como voz de resgate dos ensinamentos bíblicos, nesse contexto da reforma, da Revolução Industrial e nos problemas sociais, nós vemos surgir aí o que nós entendemos hoje como uma filosofia chamada de utilitarismo. O que é esse utilitarismo? Um dos pais da teoria dessa teoria filosófica do utilitarismo é o Jeremy Bentham. E Jeremy Bentham tinha como frase, ou sua frase que ficou mais célebre, o momento em que fala que a maior felicidade para a maior quantidade de pessoas. Isso quer dizer que podem acontecer algumas perdas no caminho. Nós entendemos isso talvez como para que se faça uma gemada é preciso quebrar alguns ovos. Então este conceito de utilitarismo surgiu justamente neste momento em que a igreja não levanta a sua voz contra os problemas que haviam de serem enfrentados, nem contra o problema racial, nem contra o problema de acúmulo das riquezas. Uma vez que Jeremy Bentham, então, dá origem a esse utilitarismo, que é justamente essa representação de como que essa teoria pode ser decisiva em assuntos éticos, nós vemos a sua aplicação com Thomas Malthus, e Thomas Malthus nos diz que a importância dessa teoria está relacionada a você não evitar a pobreza. Então, em alguns casos, a teoria malthusiana nos mostra que, olha, não preciso diminuir a pobreza, porque isso vai agravar mais os problemas. Isso é refletido até nos dias de hoje. Claro que o pensamento mais tradicional de Thomas Malthus estava relacionado em que a população cresceria em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos em progressão aritmética, mas nós vemos que o pensamento de Thomas Malthus nos mostra, pelo utilitarismo, que a pobreza era algo inevitável. E essas reformas sociais só serviriam para agravar ainda mais os seus problemas. Uma outra vertente desse pensamento utilitarista está presente nesse chanceler irlandês chamado Charles Edward Trevelyan.
e ele levou esse utilitarismo às suas últimas consequências, uma vez que ele era chefe do Serviço Social Irlandês, onde houve uma grave crise na República da Irlanda, e ele se negou a entregar batatas, que era a principal fonte de alimento dos irlandeses naquela época, porque ele dizia que se o governo entregar batatas, os irlandeses ficarão preguiçosos. Então nós vemos como que as filosofias surgem no bojo onde a igreja deixa e silencia sobre os problemas sociais. Por causa dessa visão, Charles Trevelyan ficou famoso por justamente levar muitos a descrer na Bíblia e principalmente muitos a morrerem de fome. Então, como que essa filosofia do utilitarismo é deletéria e tem sido aplicada também em nossos dias. Como reflexão final, eu quero trazer para vocês aqui vozes que, a partir do bojo cultural e teológico e histórico da Reforma Protestante, foram vozes que clamaram contra os preconceitos, contra os problemas sociais. E eu gostaria de trazer essa imagem de alguns deles, por exemplo, John Howard, que era amigo de John Wesley, e ele pregava muito a respeito da necessidade de reforma do sistema penitenciário. Então ele trazia essa sensibilidade social, era um cristão devoto, era amigo de John Wesley, então pregava sobre isso, trazia essa reforma. A senhora Elizabeth Fry também era uma que pregava sobre essa necessidade da reforma dos prisioneiros de Newgate. Então tinha esse contexto social. O Lord Shaftesbury, ele tinha uma luta contra mulheres e crianças que eram empregadas nas minas e nas fábricas. Então ele tentava diminuir esse peso social sobre esse corpo de mulheres e crianças. O próprio John Wesley, fundador do metodismo, deu origem a palavras fortes e do pensamentos contra o escravismo. Então os metodistas, já na sua raiz, tinham essa voz de pregando contra o escravismo, contra o preconceito social, contra a questão também da dificuldade desse acúmulo de riquezas. Como consequência disso, John Newton, um antigo capitão de navio negreiro, ao conhecer o fundamento da Bíblia, da Reforma e se converter, deixou de ser capitão de navio negreiro, ou seja, trabalhava no mercado escravagista, e agora John Newton começa a trabalhar contra o tráfico de escravos. Um filho de clérigos que também era contra o tráfico de escravos era Thomas Clarkson. Thomas Clarkson pregou contra a escravidão e o tráfico, principalmente na Inglaterra. Ele era filho de um líder, de um clérigo na Inglaterra, e as suas ideias foram levadas à frente, principalmente por William Wilberforce, que foi uma das forças pioneiras na abolição de escravos na Inglaterra. E quando nós vemos isso retratados, por exemplo, na mídia tradicional, nós vemos o filme como Amazing Grace, se eu não me engano, de 2006, em que mostra essa trajetória de William Wilberforce pregando contra o escravagismo, principalmente no contexto histórico e na Inglaterra. Como reflexões finais, então, nós trazemos aqui o texto de J.H. Plumb, onde diz: se não fosse a influência dos movimentos de reavivamento de Wesley sobre suas raízes, seria duvidoso a Inglaterra ter sido capaz de evitar sua própria versão da Revolução Francesa. Então nós vemos aqui a importância de você ter bases fortes, sedimentadas em cima da Bíblia e da Palavra de Deus. Então nós vemos que a Revolução Francesa aconteceu na França, onde não houve esse apego da reforma, enquanto na Inglaterra nós vemos que a transição entre a monarquia e os poderes que não eram absolutos, como nós vimos pela presença dos presbiterianos, essa influência em sua cultura, foi capaz de evitar a própria versão da Revolução Francesa. Então, eu gostaria de deixar esta mensagem para vocês. Esse é o episódio 4 do Contra a Corrente.
Nossos textos de referência são esses principais livros aqui, e nós discutimos um pouco baseados tanto no livro de Francis Schaeffer, Como Viveremos, e nos livros de Charles Colson, E Agora, Como Viveremos. Nesse contexto, então, nós encerramos a nossa transmissão de hoje, desejando a vocês bons momentos de reflexão, acompanhem nosso canal e saibam de novos vídeos que estão à disposição para vocês. Até o próximo momento.
Erat in principio in se, erat in principio in se,
Amen.